Tá conseguindo ver essa última questão? Sim. Então, aqui, ó. Por isso que quando a gente chega na química orgânica, a gente tem que ter um bom entendimento de, primeiramente, o que é um íon, o que é uma molécula, o que é classificado como função inorgânica, função orgânica, para você saber qual produto, né, que pode ser formado através daquela, né, estrutura. Então, aqui, ó, eu estou partindo de um alceno. Vou só aumentar aqui só para vocês conseguirem ver. Então, aqui, ó, estou partindo de um alceno. Esse alceno, ele está reagindo com ácido clorídrico, que é extremamente forte, tá? Então, o ácido clorídrico, se eu for olhar a reação de ionização dele, reação de ionização, ele é completamente ionizável, porque ele é um ácido forte, tá? Então, é uma reação irreversível. Então, ele vai liberar para o meio íons H+, mais íons Cl-. Só vou fazer por etapas, só para vocês entenderem, tá? Aqui, ó. Então, aqui é uma reação de ionização. Então, ele vai liberar para o meio íons H+, e íons Cl-. Aqui eu tenho o alceno. Esse alceno, eu vou ter um rompimento da ligação π, tá? Então, se eu vou ter uma quebra dessa ligação π, vai ficar aqui ambos carbonos com deficiência de elétrons. Então, primeiro vai atuar o eletrófilo. O eletrófilo é o H+. O nucleófilo sempre vai ser o composto uânio ou compostos, né, que têm pares de elétrons não ligantes. Então, aqui, ó, se eu tenho um rompimento dessa ligação π, ambos carbonos, né, tanto carbono 1 quanto carbono 2, vai ficar com instável e com deficiência de elétrons. Então, primeiro o eletrófilo vai vir, né, e interagir com esse carbônio. Então, primeiramente, né, eu vou ter, né, a formação aqui de um carbônio e eu vou ter uma força de atração entre o hidrogênio e o carbono e vou ter essa formação dessa ligação aqui. Então, vamos fazer por etapas só para entender. Vou colocar direitinho aqui. Então, aqui, ó. Primeiramente, o íon H+, é o meu eletrófilo. Então, ele veio, né, e atacou esse carbono aqui e ficou, né, a ligação π, ela foi rompida. Então, por isso que ao ele interagir com o carbono, ficou H3C. Até aí você conseguiu entender? Sim. Tá. Então, aí formou então esse carbocátion aqui, que também é instável. Formando esse carbocátion, o Cl- tem carga negativa. Então, ele vai ter forças de atração por esse carbono que tem carga positiva. Então, aqui vai ter um composto intermediário, até, né, eu ter a formação desse produto, né, principal. Esse produto principal vai ser... Ó, retornar. Então, aqui agora, um dos carbonos já está, né, certinho com a quantidade de carbonos. Agora, esse nucleófilo vai vir e vai atacar esse carbocátio, que tem carga positiva, e vai ter forças de atração e vai se unir a ele, formando ali, então, o CH2. E aqui, ó, vou colocar uma ligação aqui só para vocês entenderem.
Não deu não, peraí, deixa eu só acrescentar aqui então. Inserir símbolo. Então, aqui, ó, vou arrumar direitinho, tá? Vou só colocar ali, só para você entender, e eu vou arrumar direitinho. Então, aqui agora dá para formar esse produto aqui, ó. Então, aqui, ó. O produto, isso aqui é um produto intermediário, né? Mas não precisava colocar ele, é só o produto final. Então, na verdade, ocorreu o rompimento dessa ligação π. Um dos carbonos, né? Vai acontecer uma reação entre o eletrófilo e depois vai formar o carbocátion como intermediário. Vai vir o nucleófilo com carga negativa e vai ter forças de atração por esse carbocátion, formando assim esse produto aqui, ó, que é o nosso produto principal, tá? Então, a gente vai formar aqui, vai ter uma reação de substituição, concorda? A ligação π aqui, ela vai ser rompida, e onde que estava com essa ligação π, vai ter o acréscimo de um hidrogênio para um carbono, e no outro carbono vai ter a substituição pelo Cl-. Então, aqui vai ter uma reação de... Não, desculpa, né? Substituição não. Adição, tá? Adição. Desculpa, eu falei substituição, mas não é substituição não. É adição. Por quê? Eu tenho um alceno. Esse alceno, ele está reagindo com um hidrácido, tá? O ácido clorídrico é um ácido, a gente denomina ele como hidrácido, tá? Tá em meio aquoso. Então, essa ligação π, ela vai ser rompida, né? Tanto pelo eletrófilo quanto o nucleófilo, e vai ter aqui uma reação de adição, tá? Onde tinha essa ligação π, ela vai ser acrescentada, né? Vai ser adicionada um íon H+, e um íon Cl-. Vai ser reação de adição. Tranquilo até aqui? Isso vai ser adição. Entendeu, Júlio? Entendi. Obrigada. Tá. Agora o 2. O 2, aqui, ó. Agora aqui que vai ser substituição, porque eu já estava olhando lá no outro e já estava pensando já no segundo. Então, aqui, ó. A primeira vai ser adição. Um alceno reagindo com o hidrácido e formando, assim, um novo composto. Então, vai ser adição. O segundo, olha lá, eu tenho o halogênio, tá? Esse halogênio está ligado ao grupo metil e tenho a hidroxila. A hidroxila, ela vai atuar como nucleófilo. O Cl- é o meu grupo abandonador, ele é um elemento muito eletronegativo, tá? Então, se ele é muito eletronegativo, ele vai sair no meio, porque ele é muito eletronegativo, então, ele sai, né, como Cl-, em meio aquoso, tá? Tudo ocorre em meio aquoso, tá, gente? Por mais que às vezes não escreve, a maioria das reações sempre ocorre em meio aquoso. Ou então em meio alcoólico, tudo. Ele é meu grupo abandonador. Esse CH3 aqui, ó, ele vai formar um carbocátion intermediário. Esse OH- vai atuar como nucleófilo, tá? Esse nucleófilo vai vir e interagir com esse carbono que está com carga positiva e vai formar aqui um novo composto que a gente chama de H3COH. Então, aqui a gente formou um álcool, então, o metanol. Então, aqui, né, eu tenho o meu substrato, ele vai ter esse grupo abandonador, que é o grupo muito eletronegativo. O nucleófilo vai vir atacar, né, esse carbono que está com carga positiva, formando assim esse novo composto, tá? Liberando por meio esse elemento muito eletronegativo. Então, aqui,
eu vou ter uma substituição do Cl- pelo OH-, concorda? Uma substituição do Cl- pela hidroxila. Substituição. O Cl- foi substituído. Aqui, ó, não é substituição, por quê? Aqui é só uma adição de íon H+, e uma adição de íon Cl-. Tá adicionando. Aqui não. Aqui está sendo substituído o íon Cl- pelo íon OH-. Dá para entender isso? Que está sendo substituído? Dá sim, professor. Tá, então esse segundo é de substituição. Agora, esse daqui ocorre a mesma coisa, só que no lugar lá do Cl-, aqui está sendo o carbono primário, e aqui está sendo, né, o bromo aqui, no lugar do Cl, estou utilizando o bromo. E aqui ó, é hidroxila, mas aqui é uma base forte, lá, KOH, tá? Então, o KOH é uma base muito forte e ela é completamente dissociada no meio também. Então, quando eu falo dissociada, eu tenho que lembrar que ocorre uma reação de dissociação em meio aquoso. Eu não vou usar uma base sólida, né? Uma amostra, não simplesmente pesar um pozinho e colocar lá, não. Eu tenho que dissolver ela em meio aquoso. Então, o KOH, né? É uma base completamente dissociada no meio. Ela vai liberar íons para o meio K+, mais OH-. Tá. Então, aqui, ó. Então, tem essa reação aqui, só para me saber, né? O bromo é um composto, né? Muito eletronegativo. Então, eu vou ter, né? A saída desse grupo abandonador. E esse grupo abandonador, ele tem carga negativa, então ele vai ter forças de atração, tá? Pelo K+. Então, vai formar aqui o KBr, que é o brometo de potássio. Isso aqui é um sal, tá? Inorgânico. Então, tem a formação aqui. O bromo ele vai ter carga negativa e o potássio carga positiva. Forças de atração formam esse sal. E aqui, eu vou ficar com deficiência de elétrons, onde que eu teve essa saída, né? Então, aqui vai ter a formação do meu carbocátio. A hidroxila, ela atua como nucleófilo, ela vai vir e se ligar a esse carbono que está com carga positiva, formando assim, então... Queria só pegar aí. Formando aqui esse novo composto. E aqui, ó, OH. Então, ou seja, a primeira foi de adição, a segunda, substituição do Cl por OH-, e essa daqui também é uma substituição, tá? Uma substituição. Então, formou aqui o sal, brometo de potássio, e esse álcool, o etanol, como produto principal, tá? Esse composto. Então, reação de substituição também. O Br foi substituído pela hidroxila. Tranquilo? Entendi, obrigada. Agora, para a gente concluir a nossa aula de hoje,
A gente, semana passada, a gente tinha começado a corrigir os exercícios lá no final do livro, né? Então, aqui, ó, ficou faltando, né? O da seção 4.2 e o da seção 4.3. Então, a gente vai resolvê-la agora. Então, aqui, ó. As reações de oxidação de álcool pode levar a diferentes produtos, de acordo com a estrutura do álcool de partida. Então, a gente acabou de ver isso na parte teórica. Sobre as reações, vou só esperar por isso passar. Sobre as reações de oxidação de álcool, avalie as afirmativas a seguir. A reação de oxidação de álcool primário leva à formação de aldeído e, consequentemente, ácido carboxílico. Verdadeiro. A gente acabou de ver isso, né, na nossa aula teórica. Então, essa primeira, né, é verdadeiro. A reação de oxidação de um álcool secundário leva à formação exclusiva de cetonas. Verdadeiro, tá? A terceira, a reação de oxidação de um álcool terciário leva à formação exclusiva de éter. Então, essa aí está incorreta, tá? Álcool terciário não sofre reações de oxidação. Por que eles não vão sofrer reações de oxidação? Porque eles estão bastante, né, impedidos. Por quê? O carbono que está ligado à hidroxila, ele vai estar impedido tanto pelo grupo, vamos imaginar, o CH3, CH3 e CH3, por 3 íons CH3, por exemplo. Então, não ocorre reação de oxidação em álcools terciários, tá? Não tem essa estabilidade para acontecer essa reação, então não forma. Então, a única alternativa correta aí seria a 1 e a 2. Então, se a gente for marcar a alternativa correta, seria a letra D. A 2. As reações de eliminação ocorrem com a remoção de fragmentos a agentes de moléculas orgânicas com a formação de ligações múltiplas. Sobre as reações de eliminação, avalie as afirmativas a seguir e indique F para as verdadeiras e F para as falsas. Na reação de eliminação E1, ocorre a formação de um intermediário químico, verdadeiro, né? A gente viu que ocorre uma formação de um intermediário. A segunda, na reação de eliminação intermediada por carbânio, que é o carbono, né, com carga negativa, as ligações múltiplas são rompidas, originando duas novas moléculas. Isso é falso, né? Na reação de eliminação intermediada por carbânio, átomos de carbono que realizam apenas ligações simples do tipo sigma reagem com um átomo de hidrogênio ácido, alfa, e um grupo beta. Então, a gente viu isso na semana passada. Então, é falsa essa. A terceira, na reação de eliminação E2, a velocidade da reação é determinada pela equação velocidade é igual a uma constante multiplicada pela concentração em mol por litro do substrato multiplicada pela concentração da base. Então, significa que essa reação, ela depende exclusivamente da concentração do substrato e da concentração da base adicionada. Isso é verdadeiro. Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de indicações de cima para baixo. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a última é verdadeira. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, aqui seria a B. A 3. As reações de ozonólise, quebra em presença do ozônio, ocorre com a quebra de uma ligação π entre átomos de carbono e adição de átomos de oxigênio nos pontos de ruptura, levando à formação de dois produtos. Avalie a molécula apresentada a seguir.
um alceno a sofrer uma reação de ozonólise. Então, a gente tem aqui, né, uma molécula que tem uma dupla ligação. Assinale a alternativa que apresenta as funções dos produtos obtidos pela reação de ozonólise dessa molécula. Então, aqui, ó, a gente vai ter que observar onde que está a dupla. Se a dupla tivesse mais para a extremidade, iria formar um aldeído, concorda? Um aldeído, ou então um álcool. Mas agora, essa dupla, ela está mais para o meio da estrutura. Então, a ruptura dessa ligação π aqui, ó, a ruptura dessa ligação π, entre esses dois átomos de carbono, pode levar à formação de duas novas estruturas, tá? Então, aqui, ó, se ocorrer a quebra da ligação toda, pode ocorrer formação de aldeído, tá? Se ocorrer quebra da ligação sigma e π, dessas duas. Quebrar essa estrutura mesmo aqui, ó, ocorre formação de aldeído. Ou então, se ocorrer apenas a quebra da ligação π, pode ocorrer a formação de uma cetona. Então, dependendo do composto de partida, 2 átomos de oxigênio são adicionados ao ponto de ruptura da estrutura. Então, a figura, ela representa os produtos de ozonólise. Então, aqui, ó, ela não deu nenhum produto também gerado, né? Aí, volta lá. Então, deu só o ponto de partida, né? Então, avalie a molécula apresentada a seguir, tá? Então, aqui, ó, eu posso formar uma cetona ou posso formar também um aldeído, dependendo de onde que vai ocorrer essa quebra. Se vai ocorrer, né, apenas na ligação π ou se vai ocorrer a quebra dessa ligação no total. Então, essa daí seria, né, a alternativa correta, né? Seria a letra C aqui, ó, aldeído cetona. Tá? E a última lá, ó, as reações orgânicas podem ocorrer por meio de diferentes mecanismos de reação. Sobre o exposto, avalie a reação apresentada na figura a seguir. Eu tenho aqui, tá, um halogênio, o bromo, tá reagindo aqui com um nucleófilo, né, que tem carga negativa, em presença de metanol, tá? O solvente orgânico utilizado é o metanol. E está formando aqui esse novo composto, que aqui é um éter, tá? E essa dupla ligação também, um alceno. Então, aqui, ó, ao mesmo tempo, aconteceu uma substituição desse nucleófilo onde que estava o halogênio. Então, ocorreu ao mesmo tempo uma reação de substituição e, ao mesmo tempo, ocorreu uma reação de eliminação. Então, ou seja, né, eu eliminei o bromo aqui e formei uma dupla ligação. Então, formei um alceno. Então, as reações de eliminação, elas podem, ao mesmo tempo, formar alcenos ou, então, uma cadeia cíclica. Então, sobre essa reação, foram feitas as seguintes afirmativas. Ocorre uma reação do tipo SN2, a primeira. Então, se eu vou voltar lá em cima só para mostrar a vocês. Então, essa primeira aqui ocorre uma substituição nucleofílica mesmo. Então, para formar a saída do bromo e a entrada, né, desse nucleófilo, para a formação desse novo composto aqui, é uma reação de substituição. Se não tem a formação do carbocátion, é substituição nucleofílica 2. O produto de eliminação prevalece sobre o produto de substituição. Isso é falso, tá? Por quê?
Pelo que está mostrando aqui, a grande probabilidade em porcentagem maior acontecer são reações de substituição, tá? Por quê? Eu utilizei um nucleófilo, utilizei um solvente prótico polar. Então, a reação aqui que vai acontecer em porcentagem maior vai ser de substituição. A de eliminação aqui, ó, ela estaria, né? Ela pode ocorrer, mas em uma porcentagem menor. Então, o produto de substituição da reação, ela vai prevalecer sobre o produto de eliminação, pois o substrato é um aleto de alquila e ele é primário, tá? E o nucleófilo ele não apresenta impedimento estéril, favorecendo então a reação de substituição nucleofílica 2. Agora, se o brometo fosse, né, ligado a um carbono terciário, por exemplo, ou secundário, aí sim poderia, né, acontecer uma reação de eliminação. O produto de substituição é majoritário ao final do processo, verdadeiro, tá? Então, a alternativa correta é a 1 e a 3, letra E. Em reações orgânicas de substituição nucleofílica bimolecular, pode ocorrer a competição com a reação de eliminação bimolecular, a qual pode ser favorecida dependendo das condições reacionais. Sobre o exposto, avalie as afirmativas a seguir. Quando o substrato e a base ou o nucleófilo não apresentam impedimento estérico, a reação é do tipo substituição nucleofílica 2, verdadeiro. Quando o substrato ele é secundário e a base é forte, é favorecida a reação de eliminação, verdadeiro. 3. Quando o substrato apresenta impedimento estéril e o nucleófilo é um grupo volumoso, ocorre apenas reações do tipo substituição nucleofílica 2. Não. Aí é o contrário do que a gente falou lá na primeira, né? Quando o substrato apresenta impedimento estérico, por exemplo, carbono terciário, ocorre apenas reação de eliminação, tá? Então, aí nesse caso ali, a reação de eliminação que é favorecida. Então, a resposta correta aí seria apenas a 1 e a 2, a letra D. E a 3. As reações de substituição e eliminação podem ocorrer de forma concomitante, sendo que o produto pode ser favorecido devido às características do meio reacional. Sobre o exposto, avalie a reação apresentada a seguir. Então, aqui, ó, eu tenho uma reação, um aleto, né, de alquila. Aqui eu tenho 1, 2, 3, um brometo de propano. Ele está reagindo com esse nucleófilo, tá? O oxigênio tem carga negativa, formando o produto 1 e produto 2. O produto 1 é uma substituição, olha lá, o bromo está sendo substituído pelo oxigênio e esse grupo, formando assim um éter. E o produto 2, olha lá, o bromo está sendo eliminado e não está sendo substituído. Então, onde não está sendo substituído, está formando uma dupla ligação, que é o produto 2, que seria uma eliminação. Portanto, assinale a seguir a alternativa correta. Somente o produto 1 é formado pela reação. Falso, gente, pode ocorrer tanto o produto 1 quanto o produto 2, só que um vai ser mais majoritário do que o outro, produzido em maior quantidade. Somente o produto 2 é formado pela reação. Nesse caso, como a gente está utilizando esse composto primário e esse nucleófilo, pode formar os dois compostos. O C,
Os produtos 1 e 2 são formados sendo favorecido o produto 1. Então, por eu estar utilizando aqui, ó, é um aleto, né, primário, né? Primário. E esse nucleófilo aqui também não é uma base, né, forte. Então, o produto majoritário vai, assim, produzir maior quantidade, vai ser o produto 1. Então, a alternativa C estaria certa. A D. Os produtos 1 e 2 são formados sendo favorecido o produto 2. Falso. A reação não se processa deste modo e os produtos 1 e 2 não são obtidos pela reação. Falsa. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Tá? Então, o substrato ali, ó, esse substrato aqui, ó, o brometo de propano, ele é um substrato, ele é primário, tá? O bromo tá ligado, né, a um carbono primário. Esse nucleófilo, ele não apresenta impedimento estérico, favorecendo, sim, a reação de substituição nucleofílica 2. Então, por isso que a alternativa C está correta. Então, gente, a gente terminou de corrigir, né, todos os exercícios lá do nosso livro didático. Os exercícios postados, eles têm as respostas lá no final, tá? Tenta resolver. Se não conseguir, aí vocês me falam, tá?